Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only. A semente de... Is God still calling? Agora me diga, Deus ainda está chamando? Still calling, then the apostolic age is still in existence? Agora me diga, Deus ainda está chamando? Se Deus ainda está chamando, então a era apostólica está em existência, certamente. Certainly. As many as the Lord our God shall call, ever will call. As many as he shall call, it will still be the apostolic age. For Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar, alguma vez chamará. Tantos quantos ele chamar, isto ainda será a era apostólica, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Now we find today that this discrepancy has been sowed through every age. Agora nós encontramos hoje que essa discrepância tem sido semeada através de cada era. Possible to get it in the next 10 or 15 minutes, I would do it, but you can't. Down through the ages, most all of us read the Bible. Se fosse possível tomar isso nos próximos 10 ou 15 minutos, eu faria, porém não se pode, exatamente através das eras. Todos nós somos a maioria nós lemos a Bíblia. Now, like when Jesus came and he found that discrepancy contrary. E agora, quando Jesus veio e ele encontrou essa discrepância contrária, Word made manifest. ele era a palavra manifesta. God's interpretation of the Word. Ele era a interpretação de Deus, da palavra, porque ele disse... He said, search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me. Examinai as Escrituras, pois nelas credes ter vida eterna, e elas são que testificam de mim. There you are. He was the interpretation of the Word. Aí está. Ele era a interpretação da palavra. Born again, son and daughter of God of this age, is the interpretation of the Word. You are written epistles, read of all men. Yes. E cada filho e filha de Deus desta era, nascido de novo, é a interpretação da palavra. Vocês são epístolas escritas, lidas de todos os homens. Sim. Notice, he said, in vain they do worship me, teaching discrepancy for doctrine. Notem, ele disse, em vão me adorais, ensinando discrepância como doutrina. In vain do they worship me, teaching for doctrine the discrepancy, doctrine of man, creeds of man, teaching that to be the Word of God when it has nothing to do with the Word of God. Em vão me adorais, ensinando como doutrina a discrepância, doutrina de homem, credos de homem, ensinando que isso é a palavra de Deus, quando isto não tem nada a ver com a palavra de Deus. Each age produced such a crop. Every age has did it, and ours is no excuse. Olhem, cada era produziu tal colheita. Cada era tem feito isto e a nossa não é a exceção. And a greater age of it than all the other ages put together. For this is the ending of world's history. Nós temos a mesma coisa e uma era com maior colheita do que todas as outras juntas, pois este é o fim da história do mundo. The great discrepancy that's ever been upon the earth is on the face of the earth today. Esta é a grande discrepância que alguma vez tem estado sobre a terra, está sobre a face da terra hoje. In other ages pulled them away from the true and living God to idols. Today, Jesus said in Matthew 24:24 that it would be so close it would deceive the very elected if it was possible.
A discrepância em outras eras lhes afastou para longe do Deus vivo e verdadeiro, para os ídolos. Hoje, Jesus disse em Mateus 24, que isto seria tão parecido até que isto enganaria o próprio eleito, se isto fosse possível. Talk about discrepancy. Que tremenda discrepância! So cunning. Satan is among the people, and just such a theologian, such a doctor of divinity. Oh, isto é tão astuto! Satanás está entre as pessoas, e é somente tão teólogo, tão doutor em divindade, Teach that word almost perfectly. que pode ensinar essa palavra quase perfeitamente. Jesus said so. But just watch him. There'll be somewhere he said, well, now that wasn't for this. Oh, yes, it is too. Because God said it was. Porém, somente observe, aparecerá em algum lugar. Disse, bem, agora isso não foi para isto. Oh, sim, foi sim. Estão vendo? Porque Deus disse que era. Look what it did. Them same discrepancy brought God's wrath upon the days of Noah. When God sent his prophet out and preached as a flaming fire, called repentance to the people, and the discrepancy drowned it out. Olhem o que isto fez. Aquela mesma discrepância trouxe a ira de Deus sobre os dias de Noé, quando Deus enviou o seu profeta e pregou como um fogo flamejante, chamando o povo ao arrependimento, e a discrepância foi afogada. What did Satan do? Come right behind and Ham and started sowing it again. Então o que Satanás fez? Veio exatamente atrás em Cão e começou a semear isto novamente. Exactly right. Isso é exatamente correto. Moses, the great prophet, to bring the children of Israel up out of the wilderness. What happened? Adiante veio Moisés, o grande profeta, para trazer os filhos de Israel do deserto. O que sucedeu? Moses, the great prophet of God, bringing them the absolutely truth, indicated truth. He had met God. God proved that he had met him. O que sucedeu? Moisés, o grande profeta de Deus, lhes trazendo a verdade completa, a verdade vindicada. Ele havia se encontrado com Deus. Deus provou que ele tinha encontrado com ele. Those people back there, those priests, and they had the religion, the rituals, and rites and everything. But Moses stood as a vindication of the interpretation of the word. E como aquelas pessoas ali no passado, aqueles sacerdotes, e eles tinham as suas religiões, seus rituais, seus direitos e tudo, porém Moisés permaneceu como uma vindicação da interpretação da sua palavra. Forget that. Moses was God's interpretation of his promise. He said he'd do it. Não se esqueça disso. Moisés foi a interpretação de Deus da sua promessa. Ele disse que ele o faria. It was God's interpretation. Ele era a interpretação de Deus. The church just got started out of Egypt on its feet a few days. And what happened? O que sucedeu? A igreja somente começou a sair do Egito, haviam andado apenas uns dias, e o que sucedeu? Satan come along with his discrepancy in the person, the second Cain, which was Balaam. And he sowed discrepancy amongst them. Satanás surgiu com a sua discrepância na pessoa, o segundo Caim, o qual era Balaão, e ele semeou discrepância entre eles. We know that's right. Nós sabemos que isso é correto. Balaam, the teaching of Balaam that we were all the same. Que Balaão, o ensinamento de Balaão, é que todos nós somos um, nós servimos o mesmo Deus que vocês servem. We serve the same God you do. Fundamentally, he was right. Because he offered a sacrifice that God... Fundamentalmente ele estava correto porque ele oferecia um sacrifício que Deus oferecia. 7 rams, 7 bullocks on 7 altars and prayed to the same God just as perfect as Moses did down in the wilderness. 7 carneiros, 7 bezerros, sobre 7 altares, e orava para o mesmo Deus somente tão perfeito como Moisés fazia lá embaixo no deserto, exatamente iguais. Just exactly the same, but they were not the same. Foreshadowing to us what would come to pass. There was, again, Cain manifested in the person of Balaam. Porém, eles não eram iguais, prefigurando para nós o que aconteceria.
Ali estava novamente Caim manifestado na pessoa de Balaão. There was God manifested in the person of Moses, interpreting his words to a human being, making himself known, his promise, to a human being. E ali estava Deus manifestado na pessoa de Moisés, interpretando suas palavras através de um ser humano, fazendo a si mesmo conhecido, sua promessa através de um ser humano. Discrepancy raised up. So did he do it in the time of Judas. There he come with his discrepancy. A discrepância surgiu. Deste modo, isto o fez no tempo de Judas. Ali ele veio com a sua discrepância. This sin that those people believe that we're all the same. We worship the same God. We should all belong to the same church. E lembrem-se, este pecado no qual aquelas pessoas creram que todos somos iguais. Nós adoramos o mesmo Deus. Todos nós deveríamos pertencer à mesma igreja. Same people. That sin was never forgiven Israel. Nós deveríamos ser o mesmo povo. Aquele pecado nunca foi perdoado a Israel. Jesus said himself, they all are dead. Jesus disse, ele mesmo, todos eles estão mortos. Perished, all but three of them. That was the ones who held on and believed the promise. Eles pereceram todos, a não ser 3 deles. E esses foram aqueles que persistiram e creram na promessa. The weakling said, we cannot take the land, it's too much for us, and so forth. Caleb and Joshua, still the people said, we're more than able to take it. Quando o fraco disse, nós não podemos tomar a terra, e é muito para nós, e assim por diante, Caleb e Josué clamaram ao povo e disseram, nós somos mais do que capazes para tomá-la. God promised it to us, I don't care what the opposition is. Porque Deus prometeu isto a nós. Eu não me importo qual seja a oposição. Still can preach the divine baptism of the Holy Ghost and still have the power of God to separate us from the things of the world. E nós ainda podemos pregar cura divina e o batismo do Espírito Santo e ainda ter o poder de Deus para nos separar das coisas do mundo. Said so. The apostolic age has never ceased and it will not cease. Deus disse, a era apostólica nunca tem cessado e isto não cessará. Goes on. So, Isto segue adiante. and the same old sore of discrepancy. Deste modo, nós encontramos o mesmo velho semeador de discrepância. Remember, that sin was never forgiven. E lembre-se, esse pecado nunca foi perdoado. Now, brother, if it was never forgiven then, what about now? When the real seed of all the ages is coming together. Agora, irmão, se isto nunca foi perdoado naquela época, o que me diz de agora, quando a verdadeira semente de todas as eras está se unindo? Notice this great thing that Balaam did. It went on and finally ended in the coming of Judas Iscariot and Jesus. Notem, esta grande coisa de Balaão fez, o que Balaão fez. Isto foi adiante, e finalmente culminou na vinda de Judas Iscariotes e Jesus. Judas and Jesus was just exactly a figure of Cain and Abel. O que foi isto? Judas e Jesus foram exatamente uma figura de Caim e Abel. For as Judas was religious, so was Cain religious. Pois como Judas foi religioso, assim era também Caim religioso. Cain built an altar. He made a sacrifice. He worshiped God. He was just as sincere in it as the other one was. Caim edificou um altar. Ele fez um sacrifício. Ele adorou a Deus. Ele era somente tão sincero nisto como era o outro. See, he didn't have the revelation of what the Word was. Porém, vocês estão vendo, ele não tinha revelação do que era a palavra. He thought it was
Adam and Eve had eaten some apples or some fruit. Ele pensava que isto era porque Adão e Eva haviam comido algumas maçãs ou algum fruto. Abel, by revelation, know that was wrong. It was E Caim, Abel, por revelação sabia que isso era errado. that brought him out, and he offered a lamb, and God testified his offering was right. Foi o sangue que os tirou, e ele ofereceu um cordeiro, e Deus testificou que a sua oferta estava certa. He got jealous and tried to kill his brother. Então ele ficou com inveja e tentou matar o seu irmão. Killed his brother upon the same altar that his sacrifice died on. The lamb died upon the altar. Então, assim como ele matou o seu irmão, foi sobre o mesmo altar sobre o qual o seu sacrifício morreu. O cordeiro morreu sobre o altar. Did Judas Iscariot betray Jesus Christ upon the altar of God and killed him just as Cain killed Abel, because Cain was the seed of discrepancy. Assim também Judas Iscariotes traiu Jesus Cristo sobre o altar de Deus e o matou da mesma maneira como Caim matou Abel, porque Caim era a semente de discrepância. And so was Balaam, the hireling prophet, a man who ought to know better. E assim foi Balaão, o profeta salariado, um homem que não deveria ter agido como agiu. God warned him through signs and wonders, and even a mule speaking in unknown tongues. E Deus o advertiu através de sinais e maravilhas e até mesmo uma mula falando em línguas estranhas. Still, he went right on just the same. E ainda assim ele seguiu exatamente da mesma maneira. He was born to be a sower of discrepancy. Ele nasceu para ser um semeador de discrepância. Jesus predicted this age to end up in the greatest discrepancy that ever was, the Laodicean church age, lukewarm, that put him out of the church. E se Jesus predisse que esta era culminaria na maior discrepância que já houve, a era da igreja de Laodiceia, morna, eles o colocaram para fora da igreja. How could it be anything else but that? Discrepancy. Como isto pode ser algo mais a não ser essa discrepância? It is. It ends in that age. Certamente é. Isto termina nessa era. Cain and Abel again on Calvary. E isto foi Caim e Abel novamente no Calvário. Now notice, as soon as Jesus went away, went into heaven, the Holy Spirit was sent back. That was the seed, the life giver unto the Word, as we spoke last night. Agora notem como sempre, tão logo que Jesus partiu, foi ao céu, o Espírito Santo foi enviado de volta. Isso foi a semente, o doador da vida, a palavra, como nós falamos na última noite. One that quickens the Word. Este é aquele que vivifica a palavra. It brings to life. Vivificar significa trazer a vida. And Holy Spirit only brings to life the Word that it is. O genuíno Espírito Santo somente traz à vida a palavra que isto é. It won't bring a creed to life. Ele não trará um credo à vida. It can't, because it's nothing of the creed. Ele não pode, porque ele não é parte do credo. It is the life of the Word of God, for it is God. Ele é a vida da palavra de Deus, porque é Deus. And it quickens that body. Estão vendo? E ele vivifica esse corpo. Notice, as they did, Agora notem como eles fizeram. the Bible said, and John spoke to his children and said, little children, you have heard of the Antichrist, which was to come into the world. Agora notem como eles fizeram. Então, como a Bíblia disse, João falou aos seus filhos e disse, filhinhos, tendes ouvido do anticristo, o qual viria ao mundo. Which already is in the world, and it working in the children of disobedience. Disse, o qual já está no mundo, e isto opera nos filhos da desobediência. Now that was along about
30 years after the coming of the Holy Ghost. Agora, isso foi ao longo de mais ou menos 30 anos depois da vinda do Espírito Santo. When the Holy Ghost comes, the real seed, the real life giver to the seed, then here comes that discrepancy in again. Nós encontramos, quando o Espírito Santo veio, a verdadeira semente, o verdadeiro doador da vida à semente. Então aqui entrou essa discrepância novamente. And notice, on it went. The real word had been vindicated. The prophets of old had vindicated the word of God to be the... E notem, isto seguiu adiante. A verdadeira palavra havia sido vindicada, aqueles profetas do passado haviam vindicado a palavra de Deus ser a verdade enquanto eles morriam. As they went down, if anybody ever read the Nicaea Council or the pre-Nicaea Council, them 15 days of bloody politics, when them bunch of Romans down there wanted to bring in and make a denomination out of that church. Se alguém já leu o Concílio de Nicéia ou o Concílio pré-Nicéia, aqueles 15 dias de política sangrenta, quando aquele grupo de romanos ali embaixo desejaram subjugar e fazer uma denominação dessa igreja, Came in, wrapped in sheepskin, eating herbs, and stood for that word. profetas vieram envoltos em peles de carneiro, comendo ervas e permaneceram por essa palavra. It had to be like Cain, it had to be like Abel. Porém, o que isto fez? Isto teve que ser como Caim, isto teve que ser como Abel. Teve que morrer. Did. And the word lost its influence amongst the people, and they all voted out the true word and took in dogmas of discrepancy of the early Catholic Church. Certamente isto teve. E a palavra perdeu a sua influência entre as pessoas e todos eles destituíram por votação a verdadeira palavra e tomaram dogmas e discrepância da Igreja Católica primitiva. They added a pope, they added a bishop, they added this, that, the other. They've taken away the real true meaning of Peter and of Mary and all the rest of it, made idols and made nothing but just a pagan ceremony out of so-called Christian religion. Eles adicionaram um papa, eles adicionaram um bispo, eles adicionaram isto, aquilo e aquilo outro. Eles tiraram o verdadeiro significado de Pedro e de Maria e todo o restante disto. E fizeram ídolos e não fizeram nada a não ser somente uma cerimônia pagã da religião assim chamada cristã. What was it? Seed of discrepancy and organized. Organized for the first time on earth a church. O que foi isto? Semente de discrepância. E organizaram pela primeira vez na terra uma igreja. What was it? That seed of discrepancy. They started sowing. Something adding to, taken away. O que foi isto? Essa semente de discrepância, a qual começou a ser semeada, adicionando algo, tirando algo. In the Bible, not eat meat on Friday. Quem alguma vez ouviu na Bíblia de não comer carne na sexta-feira? Whoever heard in the Bible of anything of sprinkling instead of baptizing in mercy? Quem alguma vez ouviu falar na Bíblia de qualquer coisa sobre aspergir ao invés de batizar, imergindo? Whoever heard of those things, a Hail Mary or something? Quem alguma vez ouviu dessas coisas, um Ave Maria ou algo assim? Whoever heard of some of this rotten Tommy rot of these Protestants too? Quem alguma vez ouviu algo desta grande tolice podre desses protestantes também? Pot tank called Kittle Greasy. Right? Just guilty of the least is guilty of the whole. Whoever heard of God ever dealing in an organization? A panela não pode chamar a chaleira de gordurosa. Correto! Simplesmente o culpado do mínimo é culpado do todo. Quem alguma vez ouviu de Deus, alguma vez, tratar com uma organização? Time that one ever organized and ever stayed alive. Mostre-me uma vez que alguma vez organizou e haja permanecido viva. Died immediately and never did rise again. Eles morreram imediatamente e nunca se levantaram novamente. Time that something takes place. It's time for God to move. To kill the influence amongst the people. É tempo para que algo aconteça. É tempo para Deus se mover. Você mata a influência entre as pessoas. It's been done today. A mesma coisa foi feita hoje. Influence said, oh, that bunch of holy rollers is nothing to them.
What's discrepancy? Eles matam a influência, dizem: esse grupo de santos roladores, não há nada especial neles. E ora, isto é discrepância. Meet the Word face to face and see what it is. See if God interprets His own Word. Encontre a palavra face a face e veja o que ela é. Veja se Deus interpreta a sua própria palavra. God's able these stones to rise children to Abraham. The Word had been thoroughly vindicated by them early Christians, how God delivered them from everything and diseases, and they had prophets, and they spoke in tongues, interpreted, and gave messages that's proved to be exactly the truth every time. A palavra havia sido completamente vindicada por aqueles cristãos primitivos, como Deus os libertou de tudo e de enfermidades, e eles tinham profetas, e eles falavam em línguas, interpretavam e davam mensagens que eram provadas serem exatamente a verdade toda vez. In the face of all that vindicated Word, the people voted it out and voted a denomination. Porém, a despeito de toda essa palavra vindicada, as pessoas a destruíram por votação e votaram por uma denominação. That's the mother of all organizations. Essa é a mãe de todas as organizações. Both are fully matured now. Ambas estão completamente maduras agora. Started seeding again. Elas começaram a produzir sementes novamente. It died out, but it bloomed again in the days of Luther. Morreu, porém floresceu novamente nos dias de Lutero. We know from the former message here on the morning of the breakfast. Como nós sabemos da mensagem anterior aqui na manhã do café matinal. Bloomed out in the day of Luther. Isto floresceu no dia de Lutero. They do immediately after that great man died, they made an organization. Agora, o que eles fizeram? Imediatamente depois que esse grande homem morreu, eles fizeram uma organização. Bloomed out, and again in the days of John Wesley, when them Anglicans with all their eternal securities and everything had bounded up into a place to what almost universalism, and what happened? God. Isto floresceu, e novamente nos dias de João Wesley, quando aqueles anglicanos, com todas as suas seguranças eternas e tudo, haviam atado a coisa a um ponto ao que quase é o universalismo, o que sucedeu? A man named John Wesley slayed the whole thing. Deus levantou um homem chamado João Wesley e matou toda a coisa. As soon as he died, him and Asbury and them, what happened? They are Então logo ele morreu, ele e Asbury, e eles, o que sucedeu? organized, and now you got all kinds of Methodists. Then along come one or the other, Alexander Campbell, John Smith, and what more? Eles organizaram e agora você tem todos os tipos de metodistas. Logo chegaram outros, Alexandre Campbell, John Smith e outros. They all broke the Pentecost, coming out of all of it. Finalmente rompeu o Pentecostes saindo de tudo isto. And they did run well. What did hinder you? O que sucedeu então? Eles correram bem. O que lhes impediu? Back in the same mud you come out of. Right back in the same slop. Went back to discrepancy, and to make organizations you had to compromise on the Word. And every time God would stand something new, you couldn't receive it. Vocês voltaram para a mesma lama de onde vocês saíram. Voltaram para a mesma água suja. Voltaram à discrepância e a fazer organizações. Vocês tiveram que se comprometer sobre a palavra. E cada vez que Deus enviava algo novo, vocês não puderam recebê-lo. Right. Discrepancy again. And Isto é certo, discrepância novamente. as I said the other day, that first little husk had come forth from the root, comes up into the leaves and up into the tassel, then back into the stalk again. It comes out. That little husk of wheat almost looks like the grain itself. E notem, como eu disse o outro dia, essa primeira casca que sai desta raiz, entra as folhas e sobe até a borla, então volta para dentro do talo novamente e sai aquela pequena casca de trigo, quase parece com o próprio grão, e nós pensávamos que era, porém, quando você abre, não há nenhum grão ali de modo algum. A supporter for the grain to grow by. And it dies also, and the life goes right out of it and goes into the grain. Notice, so they call the churches that sowed wheat. E somente um protetor pelo qual cresce o grão, e isto morre também, e a vida sai disto e entra no grão. Notem, assim que eles chamam as igrejas que semearam. Day,
that our so-called churches, even to our Pentecostal, Nós verificamos hoje que nossas assim chamadas igrejas, até mesmo os nossos pentecostais, we went out. We couldn't be satisfied. We had to make groups of our nós saímos. Nós não poderíamos ser satisfeitos. Nós tivemos que fazer os nossos próprios grupos. everything come up. We had to have this. We had to have this. We had to have another group. And this fellow raised up and said, he's coming in a white cloud. The other said, he's coming on a white horse. All right, we'll make two groups. Tudo surgiu. Nós tivemos que ter isto. Nós tivemos que ter isto. Nós tivemos que ter um outro grupo. E este sujeito se levantou e disse, ele vem sobre uma nuvem branca. Um outro diz, ele vem sobre um cavalo branco. What is it? Sowing of discrepancy. When he comes, whatever it is, he'll interpret his own word when he comes. Nós faremos dois grupos, está vendo o que é isto? A semeadura de discrepância. Quando ele vem, seja como for, ele interpretará a sua própria palavra quando ele vier. Time catch the talking about that, you don't even get the message of the day. Vamos esperar até esse tempo. Captem, falando sobre isso, você nem mesmo capta a mensagem do dia. Always pointing to what God's going to do or what He has done and ignoring what He's doing. That's Sempre apontando para o que Deus fará ou para o que Ele tem feito e ignorando o que Ele está fazendo. discrepancies in it. Essa é a maneira que nós trazemos discrepância nisto. Notice that today our churches Agora nós notamos que hoje nossas igrejas, have sold to the winds and are reaping the whirlwind. todas as nossas igrejas têm semeado aos ventos e nós estamos ceifando a tempestade. We don't have the prayer meetings. We don't have the services we used to have. Nós não temos os encontros de oração. Nós não temos os cultos que costumávamos ter. We've let down the bars on everything. Look, Qual é o problema? Nós temos afrouxado em tudo. Pentecostal churches, sitting full of bobbed-haired women. That used to not be permitted. Painted faces, wearing fingernail polishes, all kind of stuff. Getting a man out here with like Rickies and so forth. Married 3 or 4 times and deacons. Oh, what a discrepancy. Olhem até mesmo as nossas igrejas pentecostais cheias de mulheres com cabelos cortados. Isso costumava não ser permitido. Caras pintadas, usando esmalte nas unhas, todos os tipos de sujeiras. Toma um homem aqui como Rickies e assim por diante, casado 3 ou 4 vezes e diáconos. Oh, que discrepância! Bill, how do they do it? God wouldn't have it in His church. They have to go to an organization to get into it. É sujeira! Como eles fazem isto? Deus não teria isto em sua igreja. Eles têm que ir até uma organização para entrar nisto. Somebody afraid to say something about it because he'd be kicked out of the organization. God give us man who's not connected with nothing but God and His Word that'll tell the truth about it. Alguém tem medo de dizer algo sobre isto, porque eles seriam expulsos da organização. Deus dá nos homens que não estejam conectados com nada a não ser com Deus e com sua palavra. Isso dirá a verdade sobre isto. Exactly what we need. What have we done? Sowed discrepancy. We've sowed to the winds and now we're reaping the whirlwind. Isso é exatamente o que nós necessitamos. O que nós temos feito? Semeamos discrepância. Nós temos semeado aos ventos e agora nós estamos ceifando a tempestade. Together, Notem que eles estão agora sendo juntados para a queima. burning. Did you notice Jesus said first, gather them together. Bundle them. Then put all the bundles in one pile. Now, Você notou? Jesus disse, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos, e então colocai todos os molhos em um monte, e eu os queimarei. there's a little bundle called Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran. They're all gathered together in the World Council of Churches. Há um pequeno molho chamado metodista, batista, presbiteriano, luterano. Todos eles estão se ajuntando no Concílio Mundial de Igrejas. What is it? Gather them first. O que é isto? Atai-os primeiro. Aleluia! Did you notice? He gathers the tares first. Gets them away from the wheat. Separates them. Vocês notaram? Ele ajunta o joio primeiro, os afasta do trigo, os separa. Gather them together and burn them. Ajuntai-os e queimai-os.
todos eles hão de ser queimados. To be burned with the judgments of God for sowing discrepancy among the people. Todos eles hão de ser queimados com juízos de Deus por semear discrepância entre as pessoas. Having a form of godliness and denying the power thereof. Tendo uma forma de piedade, negando o poder da mesma, negando a palavra. Denying the word just to hold up some religious rites and some dogma that somebody's injected in, trying to put in the word of God. It won't work. Negando a palavra, somente sustentando alguns ritos religiosos de alguns dogmas que alguém tem injetado, tentando colocar na palavra de Deus. It's a discrepancy. Isto não operará. Isto é uma discrepância. Scream today as it was the great prophet of long ago, Amos, when he come down into that city, said, I'm not a prophet nor a son of a prophet. Eu grito hoje como foi o grande profeta do passado, Amós, quando ele desceu naquela cidade e disse, eu não sou profeta nem um filho de um profeta. If the lion roars, who can but fear? He said, when God speaks, who can but prophesy? Porém, se o leão ruge, quem não temerá? Ele disse, quando Deus fala, quem não profetizará? He predicted judgment upon that generation and said, the very God that you claim to serve will destroy you. Ele predisse juízo sobre aquela geração, disse, o próprio Deus que vocês afirmam servir destruirá a vós. You put this, it's on tape. You remember, the Vocês notem isto nesta fita e vocês se lembrem. God that these people now that's gathering all this great big harvest of World Council of Churches. O próprio Deus que estas pessoas agora estão ajuntando toda esta grande seara do Concílio Mundial de Igrejas. You're going to have to go into it. You can't stay out of it. You're either going to be individually get out of it or you're going into it. There ain't going to be no middle ground. E vocês terão que entrar nisto. Vocês não podem permanecer fora disto. Ou vocês estarão individualmente fora disto, ou vocês entrarão nisto. Não vai haver terreno neutro. It'll be the mark of the beast. Isto será a marca da besta. Man can buy or sell except he that has the mark, or it's got the discrepancy. Ninguém poderia comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca ou tem a discrepância. Get out of it! Get out of it! Flee it! Stay away from it. The God that they claim they're serving will destroy him. The great God of love, who said, well, Jesus prayed that we should all be one. Agora permaneçam fora disto, saiam disto, fujam disto, permaneçam longe disto. O Deus que eles afirmam servir os destruirá. O grande Deus de amor que não... Dizem, bem, Jesus orou para que todos nós fôssemos um. Then he also said, how can you walk together, two walk together, to be agreed? Então ele também disse, como podem andar juntos, dois andarem juntos, a não ser que eles estejam de acordo? He said, one like he and the Father are one. Ele disse, como ele e o Pai são um. The Father was the Word, and he was the Word made manifest. He was one with the Father, because he was the manifestation of God's promised Word. E o Pai era a palavra, e ele era a palavra feita manifesta. Ele era um com o Pai, porque ele era a manifestação da palavra prometida de Deus. How is it today or any other day? E assim é isto hoje, ou outro dia qualquer. Yes, sir, the God is one. He wants us to be one. How can this be one? This is denying the virgin birth, and this don't deny divine healing, and this, that, all of them in a mess like that. Some of them even don't even believe in God. Esse Deus, sim, Senhor, esse Deus é um. Ele deseja que nós sejamos um. Como pode este ser um, este negando o nascimento virginal, e este não, nega a cura divina, e isto, aquilo, todos eles em uma confusão como essa? Alguns deles nem mesmo creem que ele era o Filho de Deus. God, believe it was the son of Joseph, called the Son of God. Creem que ele era o filho de José, chamado Filho de Deus. Certainly, the twin brother to the Lutherans, Zwingli's, believed that he was absolutely just a good man. Certamente, os irmãos gêmeos dos luteranos, os inglianos, creem nisso, que ele absolutamente era somente um bom homem. And said he was a prophet, just an ordinary man. He wasn't divine. A ciência cristã disse que ele era um profeta, somente um simples homem
que ele não era divino. Wasn't divine, he's the greatest deceiver the world ever had. Ora, se ele não era divino, ele é o maior enganador que o mundo já teve. God, or he was nothing. Ele era Deus ou ele não era nada? He was divine. He was deity himself made flesh among us. In the person. Ele era divino, ele era a deidade, ele mesmo feito carne entre nós, a pessoa do Filho de Deus. Certainly. That's what he was. Certamente, isso é o que ele era. Now, we see the discrepancy has come in. Agora, nós vemos a discrepância ter entrado. Let it share it. Nobody can deny it. Oh, my. Nós sabemos que está aqui, ninguém pode negar isto. Oh, que coisa! Notice, he will destroy that group that claim they're serving God. Somente notem, ele destruirá esse grupo que afirma estar servindo a Deus. God planted his seed. I'm closing because it's time to start the prayer line. Observem isto, Deus plantou sua semente. Eu estou encerrando, porque é tempo de começar a fila de oração. Planted his seed, and his seed is Christ. Deus plantou a sua semente, e sua semente é Cristo. Preach on that in a few nights where God decided to put his name. Eu vou pregar sobre isso em umas poucas noites, aonde Deus decidiu colocar seu nome. Maybe at one of the breakfasts when I have a little more time. O Senhor permitindo, possivelmente em um dos cafés da manhã, quando eu tiver um pouco mais de tempo. He is the only way of escape, Olhem, ele é o único caminho de escape. the only true potentate. He's the only true God. None other besides him. I am God and God alone, he said. Jesus said, this is the commandment. Hear you, O Israel, I'm the Lord your God, just one God. Ele é a única potestade verdadeira. Ele é o único Deus verdadeiro. Não há nenhum outro além dele. Eu sou Deus e o único Deus. Ele disse, Jesus disse, este é o mandamento. Ouve, ó Israel, eu sou o Senhor vosso Deus, somente um Deus. I am he. Eu sou ele. Look for another. Another will come. I come in my Father's name and you receive me not. Por que buscais outro? Um outro virá. Eu venho em nome do meu Pai e vós não me recebeis. Come in his own name and him you will receive, and they did it at Nicaea. Porém, um outro virá em seu próprio nome, e a ele vós recebereis. E eles fizeram isto em Niceia. You're Christian, I'm Baptist. Are you Christian, I'm Pentecost. Are you Christian, I'm Methodist. Another name. É você um cristão? Eu sou batista. É você um cristão? Eu sou pentecostal. É você um cristão? Eu sou metodista ou um outro nome. That name of Jesus Christ. Porém, quando isso se trata desse nome de Jesus Cristo, They walk as far from it as they can. They don't want nothing to do with it. For he is the Word. And the Word declares itself. Notice, the only way of escape. eles somente vão tão longe disto o quanto eles possam. Eles não desejam nada a ver com isto, pois ele é a palavra e a palavra declara a si mesmo. Notem, o único caminho de escape. Rose of Sharon. The Bible said he was. Ele é a rosa de Saron. A Bíblia disse que ele era. Title in the Bible of God belongs to Jesus Christ. Cada título na Bíblia de Deus pertence a Jesus Cristo. Alpha, Omega, the beginning and the end. Ele era o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Jesus shall come, the root and offspring of David, both root and offspring of David. The morning star, the rose of Sharon, the lily of the valley, the Alpha, Omega, Father, Son, Holy Ghost, all in Jesus Christ. He was the Aquele que era, que é e que virá, a raiz e descendência de Davi, tanto raiz como descendência de Davi, a estrela da manhã, a rosa de Saron, o lírio do vale, o alfa, o ômega, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, tudo em Jesus Cristo. manifestation of Jehovah God made flesh to dwell among us. Ele era a manifestação completa de Deus, Jeová feito carne para habitar entre nós. Isso é exatamente o que ele era. He was a rose of Sharon. What Ele era a rosa de Saron. rose of Sharon? They Oh, o que eles fizeram com a rosa de Saron?
Squeezed it out, mashed it out to get the perfume out of it. A beautiful rose has to be squeezed down to get the perfume from the rose. Eles a espremeram, amassaram-na para obter o perfume dela. Uma linda rosa tem que ser espremida para se obter o perfume da rosa. That was a beautiful life, and there was a life lived like it, but it had to be squeezed out on Calvary. E isso era uma linda vida. Nunca houve uma vida vivida como esta, porém, ela teve que ser espremida no Calvário. See, they took the anointing of the rose of Sharon and put it up on Aaron. He had to be anointed with that for to go in before the Lord in the holy place. Estão vendo? Eles tomaram a unção da rosa de Saron e colocaram isto sobre Arão. Ele tinha que ser ungido com isso para entrar diante do Senhor no santo lugar, no santo véu. In the holy veil, he had to be anointed with the rose of Sharon to go in to sprinkle the mercy seat. Ele teve que ser ungido com a rosa de Saron para entrar, para aspergir o propiciatório a cada ano. And that anointing must be up on him, a sweet-smelling Savior unto the Lord, packing the blood of the Lamb before him after it also been sprinkled by the Lamb. E essa unção devia estar sobre ele, um suave aroma ao Senhor, levando o sangue do Cordeiro diante dele, depois que tinha também sido aspergido pelo Cordeiro. And bells around his garments, he had to walk a certain step, playing holy, holy, holy unto the Lord. Romãs e sinos em volta de sua vestimenta, ele tinha que andar com um certo passo, tocando, santo, santo ao Senhor. Notice, he is that rose of Sharon, that sweet-smelling Savior, the anointing upon his people. Notem, ele é aquela rosa de Saron, aquele aroma suave, a unção sobre o seu povo. You cannot come before him with any creed, any other thing, but anointed with that rose of Sharon, the Word. Você não pode vir diante de Deus com algum credo, alguma outra coisa, porém ungido com essa rosa de Saron, a palavra. Also is the lily of the valley. Ele é também o lírio do vale. Get opium. You get opium when you take a lily and squeeze it out. You get the opium. Agora, como você obtém ópio? Você obtém ópio quando você toma um lírio e o espreme, você obtém o ópio. Use it in their laboratories. Take a man that's nervous and frustrated, or a woman, and she feels like she's going to go crazy. She's walking the floor and screaming. She's in hysterics. A doctor will take a little of his lily opium and push it into her arm or vein somewhere of his, and they quieten down. Os médicos usam isto em seus laboratórios. Toma um homem que está nervoso e frustrado, ou uma mulher. Ela sente que irá enlouquecer. Ela está andando para cá e para lá e gritando. Ela está histérica. Um médico toma um pouco do seu ópio de lírio e injeta isto no seu braço ou veia em algum lugar, ou na do homem, e eles se acalmam. For a while. But just as soon as that opium dies out, here they come again worse than they ever was. Está terminado por um tempo. Porém, somente tão logo que esse ópio se acabe, aqui voltam eles novamente pior do que eles jamais foram. I'll tell you, friends, that's only a type of the genuine opium. From the Porém, eu lhes direi, amigos, isto é somente um tipo do genuíno ópio. valley that I know. O ópio do lírio do vale, do qual eu conheço. He is the lily of the valley. Ele é o lírio do vale. Squeezed out on Calvary, he was wounded for our transgression. With his stripes we were healed. In that squeezing out of the flowers, he was the flower. Ele foi espremido no Calvário. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Com as suas pisaduras nós fomos sarados. Essa espremida das flores, ele foi uma flor. That ever growed was this lily of the valley and this great rose of Sharon. Ele foi a maior flor que alguma vez cresceu. Foi este lírio do vale e esta rosa de Saron. He hangs tonight, spanted between heavens and earth. I believe he was that time, rather, to take away the sin of the world and to bring healing back to the world. And the Bible said that he's the same yesterday, today, and forever.
Agora, ele paira hoje à noite, estendido entre os céus e a terra, eu creio. Ele estava naquele tempo, o melhor, para tirar o pecado do mundo e trazer a cura de volta ao mundo. E a Bíblia disse que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. When God told Moses in the wilderness, which was a type of him, to lift up a brass serpent. Amigo, quando Deus falou a Moisés no deserto, qual era um tipo dele, para levantar uma serpente de bronze. This represents sin judged. The brass serpent represents sin already judged. E o bronze representa o pecado julgado, a serpente representa a serpente de bronze, representa o pecado já julgado. Brass is divine judgment, like the brazen altar where the sacrifices is laid. And also Elijah looked up and he said the skies was like brass, divine judgment upon an unbelieving nation. Como bronze é o juízo divino, como altar de bronze, aonde os sacrifícios eram colocados. E também Elias olhou para cima e ele disse que os céus se pareciam como bronze, juízo divino sobre uma nação incrédula que havia se apostatado de Deus. From God, brass represents judgment, divine judgment, and the serpent represented sin already judged. O bronze representa juízo, juízo divino, e a serpente representa o pecado já julgado. Jesus was that serpent, made sin for us and took the judgments of God upon him. He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity. The chastisement of our peace upon him, and with his stripes we are healed. Oh, e Jesus foi essa serpente, feita pecado por nós, e tomou o juízo de Deus sobre ele. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. This cabinet full of opium tonight for you. Christian friend, you're sick and suffering. Oh, Deus tem o seu armário cheio de ópio hoje à noite para você. Amigo cristão, você que está enfermo e sofrendo. It's just too hard for you. You can't stand it much longer. You'll go wild in this modern day that we're living. Did you just hear Lifeline tonight? Not what they said at Russia says in 55, that they'll absolutely take full control of the whole world. Oh, você está cansado. É somente tão difícil para você. Você não pode suportar muito tempo mais. Você irá enlouquecer neste dia moderno que nós estamos vivendo. Vocês escutaram Lideline? É um programa radiofônico. Hoje à noite, aquilo que eles disseram, que a Rússia diz que 55 eles absolutamente tomaram controle completo do mundo inteiro. Can happen, the rapture has to come. So how close is it, friend? It's right here, close now at hand. Won't you seek him tonight with all your heart? Antes que isso possa suceder, o rapto tem que vir. Deste modo, quão perto está isto, amigos? Está aqui bem próximo. Você não irá buscá-lo hoje à noite com todo o seu coração? The lily of the valley. Ele é o lírio do vale. Yesterday, today, and forever. E ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tonight, to lift himself up among his people, just like Moses lifted up the sin sign, judge, and not only sin, but sickness. Ele está aqui hoje à noite para levantar-se entre o seu povo, exatamente como Moisés levantou o sinal do pecado julgado. E não só o pecado, como também a doença. Jesus said, as Moses lifted up the brass serpent, so... Lembre-se, Jesus disse, como Moisés levantou a serpente de bronze, a man be lifted up. assim deve o Filho do Homem ser levantado. Lifted up for sin, unbelief, and for sickness. Para que Moisés a levantou? Pelo pecado, incredulidade e pela enfermidade. Lifted up also for sin, sickness, and unbelief. He was the same thing. Now tonight, Jesus foi levantado também pelo pecado, enfermidade, incredulidade. Ele foi a mesma coisa. Now tonight, in the days when we got this great discrepancy, Jesus Christ promised in Luke that in the days before the coming of the Lord would be like it was in the days of Sodom. And when the Son of Man would reveal himself, like the Son of Man revealed himself to Abraham down there, Elohim.
Agora, hoje à noite, nos dias quando nós temos esta grande discrepância, Jesus Cristo prometeu em Lucas que neste dia, antes da vinda do Senhor, que seria semelhante aos dias de Sodoma, e quando o Filho do Homem se revelaria, como o Filho do Homem se revelou a Abraão ali embaixo, Elohim. God made flesh among people and dwelt there with Abraham and told him what Sarah was thinking of, sitting behind him in the tent that he had never seen, told her and called her name Sarah. Deus, feito carne entre as pessoas, e habitou ali com Abraão e mostrou a ele. Lhe disse o que Sara estava pensando, estando detrás dele na tenda, a qual ele nunca havia visto. Disse a ela, o que ela, e a chamou pelo nome de Sara. Abraham, not his name Abram, he started out with, but Abraham. Abraão, não o seu nome, Abrão, com o qual ele nasceu, porém Abraão. Not Sarah, S-A-R-A, but S-A-R-A-H. Where is thy wife, Sarah? Não Sarai, S-A-R-A-I, porém S-A-R-A. Aonde está a tua esposa, Sara? Hid behind you, said, I'm going to visit you according to the time of life. And she laughed. He said, why did she laugh? Disse, ela está na tenda detrás de ti. Disse, eu irei visitar de acordo com o tempo de vida. E ela riu. Ele disse, por que ela riu?